No episódio anterior, eu te expliquei o que é necessário para você adquirir um hábito ou uma habilidade. Eu decifrei para você como é que você deve se comportar. Nesse episódio, nós vamos falar por que os nossos medos são nossos inimigos mortais. Eu vou explicar para você aqui e agora, para você entender a importância de você prestar atenção nos teus medos, porque os medos da gente são os mecanismos internos do nosso cérebro que fazem com que a gente não dê passos para frente, que fazem com que a gente se paralise, porque a gente fique totalmente parado, de maneira que você não consiga avançar nos teus desejos, nos teus objetivos e naquilo que você quer realizar ou alcançar o teu sucesso. Sabe por que isso acontece? Porque esses medos, eles são adquiridos, na verdade, dos nossos antepassados. São medos sociais, são coisas que aconteceram ao longo dos séculos passados e as pessoas acabaram adquirindo isso e transformando isso em algo que limita as pessoas a realizarem os grandes feitos e a realizarem os seus verdadeiros desejos na vida. Porque toda vez que você pretende dar um passo, toda vez que você pretende realizar alguma coisa, criar uma empresa, montar uma startup ou qualquer coisa que você pretenda empreender ou fazer, vai ter sempre pessoas do teu lado te dizendo: olha, mas como é que você vai fazer um negócio desse? Eu morro de medo de quebrar, eu tenho um grande problema, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da crítica, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo, e esses medos vão simplesmente engessando você. Esses medos vão deixando você totalmente atrofiados, de maneira que você não consegue dar passos adiante e não consegue enxergar qual é o teu verdadeiro caminho. O que acontece? Você acaba se seduzindo e entendendo que o bom mesmo é arrumar um emprego, o bom mesmo é não pensar no futuro, o bom mesmo é ser como todo mundo. Isto é por conta do medo que você tem da crítica, repito, medo que você tem da morte, da doença, de perder o amor de alguém. Nós vamos falar sobre esses medos mais adiante, especificamente um por um, mas nesse momento eu estou falando de forma genérica. O medo é aquilo que paralisa a gente. Você deve sentir medo, não se paralisar pelo medo. Quando você tem medo e tempera ele dentro da tua vida como algo que te deixa alerta, como algo que coloca você em posição de estar analisando os riscos que você vai correr naquele negócio, de estar analisando se você deve ou não ser sócio daquela pessoa, é totalmente diferente do medo que paralisa alguém. Veja as pessoas, por exemplo, que têm síndrome do pânico. O medo que é gerado por essa sensação emocional paralisa essas pessoas. Muitas delas não conseguem nem sair de casa. Por quê? Porque na realidade ela começa a ter sensações, ela começa a produzir dentro do corpo dela algo que faz com que ela continue morrendo cada vez mais de medo de sair de casa ou de tomar alguma atitude. Mas todas as pessoas que estão do lado percebem que esse medo é só dela, porque é um sentimento próprio. A mesma coisa acontece na vida da gente. Todo medo que a gente adquire, quer seja dos nossos pais, da sociedade ou dos nossos antepassados, eles, se não forem bem administrados, se eles não forem dosados na medida certa, é como o remédio, que tomado em excesso produz veneno. Medo em excesso paralisa. Medo dosado é tudo aquilo que a gente precisa para tomar decisões na vida de maneira coerente e com bom senso. Porque também quem não sente nenhum tipo de medo, na verdade é uma pessoa que tem algum problema mental. Porque o medo gera ansiedade na gente. E a ansiedade dosada, a ansiedade medida, ela nos faz muito bem. O que nos faz bem é o excesso da ansiedade, é o excesso do medo, é o excesso das coisas. Tudo aquilo, já dizia os antepassados da gente, que até água demais mata uma planta. E é uma grande verdade. Né? O medo não é diferente. O medo produz nas pessoas isso. Você precisa encarar isso de frente, você precisa escrever quais são os teus medos ao longo dessa vida, para que você possa viver com eles e administrá-los dentro do teu dia a dia, para que eles tornem-se para você um sinal de alerta e não uma placa de pare. Não uma placa que diga, não faça nada. Muito pelo contrário. Você precisa enxergar que sem isso, a tua vida também
como eu acabei de dizer, vai ser uma coisa desmantelada. Porque quem não sente medo é tão arriscado quanto quem sente muito medo. O que você precisa, de uma vez por todas, entender é que você tem que ter contato com o teu medo. Você tem que conversar com o teu medo. Você tem que colocar o teu medo em cima da mesa para que você possa ter uma relação íntima com ele e ele não te impeça de seguir adiante. É claro que eu tenho medo de fazer um investimento, como muitos dos quais eu já fiz na vida. Mas na hora que esse medo se transforma em alerta, eu vou em busca do tamanho do risco que eu vou correr, eu vou em busca das possibilidades se isso der errado, eu vou saber qual vai ser o tamanho do meu prejuízo se isso acontecer. Então, esse tipo de atitude faz com que eu cresça. Esse tipo de situação, esse tipo de medo, ele me impulsiona para frente ao invés dele me segurar, dele me parar, dele me tornar uma pessoa que não consigo dar passos adiante porque tenho medo de todo o resultado que virá pela frente. Se nós nos deixássemos parar pelo medo, toda a humanidade, nós não teríamos saído nem, eu diria, da época da pedra lascada. Eu acho que, nesse momento, a minha mensagem final para você é dizer para você o seguinte: utilize o medo como uma forma de alavancagem na sua vida. Não permita que o medo pare você. Transforme o medo para você num alerta. Transforme o medo para você em algo que te faça sempre repensar no sentido de replanejar, reprogramar e todo o tempo estar analisando que tipo de risco você eventualmente vai correr. Essa é a minha mensagem para você, isso é o que eu precisava te dizer. No próximo episódio, nós vamos aprender como administrar esses nossos medos, como é que a gente vai criar intimidade com eles, como é que a gente vai ter condições de vivenciar o medo, não deixar ele nos paralisar e, ao contrário, permitir que a gente use ele para nos alavancar e nos levar adiante. Eu te aguardo no próximo episódio.